Entramos aqui, que coisa boa, muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês no nosso encontro Espalha Amor. É sempre assim, né? Uma alegria. Eu fico aqui realmente esperando esse momento para poder contribuir um pouquinho também do que eu sei, das coisas que eu ensino, das coisas que eu vivo, para que você também que está aqui hoje e depois vai assistir isso também gravado, possa ter isso no seu coração. Eu acredito que quando a gente espalha amor no mundo, a gente contribui de uma forma, né, conexão com o divino. Eu sempre falo isso. Eu acho que amor significa Deus para mim, né? É a mais pura expressão do amor. Então, estou muito feliz mesmo hoje de estar mais uma noite aqui com você. Minha mãe entrou. Oi, mãezinha, tudo bem com você? Boa noite. Renato, meu marido, né, as mãozinhas ali. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho novamente com esse tema tão interessante, tão importante, comunicação assertiva. Gente, faz tanta diferença no mundo a gente se comunicar de uma forma assertiva que o outro te entenda, porque muitas vezes a gente acha que está sendo assertivo, né? Mas nem sempre a gente está. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ellen chegou aqui também. Boa noite, minha querida, que bom ter você aqui. Pessoas todas muito queridas, muito bem-vindas. Muito bom a gente poder partilhar um pouquinho aqui hoje, essa noite, de tanta coisa boa. Eu tive um retorno super legal também na semana passada. A gente falou sobre emoções dos filhos, né? Essa parte emocional, lidar com isso também para contribuir. Cris Shelby, gente, arquiteta linda, querida também. Há quantos anos eu não te encontro? A gente fez arquitetura juntas. Bem-vinda, minha querida. Né? Eu falo que tantas pessoas que eu amo e que tem reencontrado aqui, sejam todos muito bem-vindos. Cláudia, bem-vinda também. Que coisa boa, cada um de vocês. Né? E eu tava falando justamente sobre isso, né? O retorno que eu tive na semana passada, que foi muito legal, muito interessante, porque pessoas que estudaram, né? Mães de aluninhos, amiguinhos das crianças, me dando retorno, né? Falando, olha, tô acompanhando, tô colocando em prática. Esse começo de ano já colocar as metas ali. Então, que bom, que coisa boa. Oi, Cris, botou aqui, Cris Shelby linda. Então, vocês são todos muito bem-vindos. Eu falo que a gente, quando contribui na vida da pessoa, a gente pode contribuir de diversas formas. Hoje mesmo, eu fui fazer uma consulta, né? Semana passada eu fiz essa primeira consulta, não conhecia ninguém ainda, uma assistente, né, do médico. A gente começou a bater um papo, conversar um pouquinho. Ela até disse que estaria aqui hoje. Ah, minha irmã também chegou, bem-vinda, Vi. Então, a gente começou a bater um papo enquanto não acontecia, né, a consulta. E aí ela comentou comigo que tinha um desafio muito grande, que era começar a fazer exercício. E aí ali mesmo a gente conversou, ensinei algumas técnicas para ela, simples, umas coisas que às vezes a gente não presta atenção para colocar na vida da gente, sabe? Para facilitar o que a gente tem como meta. E ela se propôs a fazer, né? Subir e descer a escada 5 vezes todos os dias. E hoje eu ia fazer o retorno. Quando eu cheguei lá, gente, ela tava até de tênis. Ela disse que não ia fazer naquele dia que ela tava sem tênis. Se ela não tiver chegado ainda, ela vem, falou que vem com o marido, inclusive, assistir aqui nosso Espalha Amor de hoje. E ela falou pra mim, consegui. É um tempão que ela tava se esforçando pra fazer qualquer coisa, né? E aquilo ali já foi uma celebração minha e dela. Quando eu a vi de tênis, ela falando que tinha conseguido. Foi muito legal mesmo. Que bom, né? Que bom a gente poder contribuir na vida das pessoas. Isso é muito legal. A gente pode acrescentar de diversas formas. Cleide, sua linda, acabei de falar aqui também, né? As mães dos nossos filhos, que a gente se torna amigo e de repente retorna. Então, todos sejam muito bem-vindos, né? Essa semana é um assunto realmente que eu amo, é um assunto que facilita a nossa vida, comunicação assertiva, né? Relacionamentos. Então, tantas pessoas nesse momento de vida, principalmente que a gente está passando por essa questão da pandemia, de ficar um pouco mais isolado. Então, muitas vezes os casais, né, se estranham um pouco porque começou o home office. Então, aproveita, olha, tem um aviãozinho aqui embaixo. Aproveita para chamar as pessoas aqui, ó, para vocês mandarem esse aviãozinho para as pessoas que chegaram aí no seu coração, para que elas possam também ter esse conteúdo, poder colocar essa técnica, essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje, que eu inclusive coloco lá dentro do meu curso, mas eu trouxe, né, um pedacinho para vocês aqui, para vocês já aplicarem, já sair daqui sabendo. Então convido, ó, quem for convidando, coloca um coraçãozinho aqui para mim, ó, convidei uma pessoa, símbolo do amor, né, espalha amor é um coração universal.
Então manda aqui, ó, vou convidar também algumas pessoas que eu tô vendo aqui também, que vão estar precisando disso aqui, ó, muito legal. Vou colocar aqui também algumas pessoas para que elas possam participar. Vou colocar um monte de coraçãozinho aqui também, né, porque eu mesma já mandei vários, ó. Então é isso, a gente contribuir, Ellen também mandou, né, então sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz da gente estar aqui hoje novamente, né, reunidos, são muitas coisas boas para a gente conversar hoje, né? Então eu acredito que quando a gente se comunica de uma forma assertiva, já convidei uma amiga, que bom. Então quando a gente começa, né, a descobrir como usar a comunicação assertiva a nosso favor, é extraordinário, né? Realmente assim as relações elas mudam de patamar. Sabe, assim, você tem um tipo de relacionamento hoje, e aí quando você começa a falar e o outro te entender, nossa, é um salto quântico. E serve para todos os tipos de relação, tá? Serve para casal, serve para relação de pai e filho, né? O que a técnica que eu vou ensinar hoje aqui, vocês vão poder usar para isso também. No trabalho, né? Em algumas situações, algumas coisas vocês podem usar lá, às vezes nem tudo, mas em alguns momentos, no trabalho, com colegas, com amigos, com irmãos. Então, assim, facilita, na verdade, a comunicação. E com relação ao que eu trouxe aqui, que é relacionamento, gente, é libertador. Libertador. A vida realmente fica muito, muito mais leve, né? Um monte de coração aí, ó. Bia, que coisa boa. Mandou para um monte de gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? E antes da gente começar, é uma coisa que eu sempre faço, na verdade, não só aqui, mas como na minha vida. Né, eu, na verdade, eu sempre peço a Deus, né, ao Criador, à força do universo, como você acreditar no seu coração, que esteja aqui nesse momento nos abençoando, nos conduzindo, para que eu seja luz para você, para mim, para o mundo, e que você também seja luz para você, porque primeiro a gente é luz pra gente, né, gente? Então que você seja luz para você, né, para mim também e para o mundo. Eu falo que é sempre uma troca tão boa de energia, então eu peço muito a Ele que Ele me conduza em tudo que eu trouxe aqui, cheio de amor para vocês, né? Então, todos muito bem-vindos. Teve gente aqui que já colocou também, Marcelo, tanta coisa boa aqui que a gente vai trazer hoje, né? E quem tá comigo ao vivo, quem também tá assistindo depois a gravação, todos são muito bem-vindos. A energia chega, né? A física quântica tá aqui para comprovar isso. Não importa se você tá assistindo agora, se você vai assistir depois, se você vai mandar para um amigo, eu tenho certeza, né, que é isso que importa. A gente vai se comunicando por aqui. Então, nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre comunicação assertiva para quem está chegando agora. E eu quero fazer uma pergunta para você, né? Bem importante. Você está tendo diálogo com o seu marido, com a sua esposa? Você está tendo diálogo em casa? Né? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira, convive, vai, almoça e tal, mas você está realmente conversando, dialogando com seu companheiro, com seu parceiro de vida? Às vezes a gente acha que tá, né? A sua comunicação, você acha que ela tá sendo assertiva? Ou você imagina que sim, eu acho que tá. Acho que eu tô tendo diálogo, acho que ele tá me entendendo, que ela tá me entendendo. Mas será? Então é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, né? Eu trouxe esse assunto pra vocês, pra você entender realmente o que seu marido tá falando e o que a sua esposa tá querendo. Isso vai ajudar demais dentro dos relacionamentos. É engraçado que eu atendo algumas pessoas que chegam muito chateadas, né? Muito chateadas com os maridos, muito chateadas com as esposas. E as frases que eu geralmente escuto são: ele não me entende. Ela não me entende, ele não me entende. Não faz o que eu peço pra ele fazer. Eu acabei de falar, faz tal coisa. A pessoa faz ao contrário, entendeu? Tá fazendo pra me irritar, pra me aborrecer, né? Não percebe o que eu tô precisando. Escuto muito, muito, muito isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente entende, né? O que seu marido fala, o que a sua esposa quer? Já parou pra pensar nisso? Qual é a real necessidade? Você tá sabendo se comunicar e se expressar? Porque às vezes quando a gente fala, a gente tá precisando de alguma coisa. E às vezes a gente não parou pra ouvir o outro, né? Então, e pra muitas pessoas isso vira um ciclo vicioso, né? Porque não sabe como fazer diferente. Então, vive reclamando. Meu marido não faz isso, meu marido não sei o quê, meu marido não sei o quê, minha esposa não sei o quê. E aí, tá sempre reclamando, né? Clamando, chamando 2 vezes, reclamando. Então, vamos colocar atenção nisso, né? E eu tenho que contar uma coisa muito importante pra vocês. Pegar o caderninho, eu ia falar, anota. Eu esqueci de falar hoje pra pegar o caderninho, né? Mas pega o caderninho, porque é justamente isso, sabe? Assim, essa parte é essencial na sua vida. E talvez isso te choque, mas as pessoas não têm bola de cristal.
As pessoas, elas não têm como adivinhar o que você quer, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente está sendo claro e a gente tem certeza disso, né? Mulher, então, gente, não é verdade? Ah, não, eu falei, como é que não entendeu? Né? E a gente acha que o outro tem que adivinhar, tem que ter bola de cristal para encontrar tudo aquilo que a gente quer, né? Que a gente está almejando ali dentro do nosso coração. Então a gente quer que nesse momento, num piscar de olhos assim, ele adivinhe, faça, o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Então é justamente isso que eu trago aqui pra vocês hoje, né? Ninguém tem bola de cristal, gente. Né? A gente precisa saber qual que é a real necessidade do outro. Então é muito importante a gente colocar atenção nisso, né? E homem é diferente de mulher. Homem pensa diferente de mulher. E mulher pensa diferente de homem. Graças a Deus, por quê? Porque a gente se complementa. Se a gente achar o ponto de equilíbrio, é justamente isso. Se você está aberto para receber, a gente encontra esse ponto de equilíbrio e as diferenças, elas contribuem na vida um do outro. E aí o relacionamento se fortalece. Entendem? Tiago, querido Tiago também entrou aqui, né? Eu aprendi intervenção estratégica com esse meu mentor lindo, querido, né? Meus atendimentos, minha vida também foi para um outro patamar. Que bom você ter entrado aqui. Roberta, minha outra irmã também, que bom. Então, para quem entrou agora, a gente está falando sobre comunicação assertiva, principalmente dentro dos relacionamentos. Sejam todos muito bem-vindos, tá bem? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente soma. Né? A gente soma, a gente pega o que cada um tem de melhor e a gente contribui para o crescimento da pessoa, seu primeiro, da pessoa que você ama, como casal, como família. E aí eu pergunto para vocês, é fácil, gente? O que vocês acham? Vocês acham que é fácil, assim, né, ter relacionamentos saudáveis, né, fazer tudo isso? Vocês acham que é fácil? Me conta aí. Tá todo mundo, assim, com os relacionamentos, assim, perfeitos, não tem problema nenhum, né, tá super ajustadinho? Claro que não, né, gente? Todo mundo. Se fosse fácil, não teria separação, não teria briga, não teria divórcio, as pessoas não passariam raiva, não sentiriam raiva um do outro, percebem? Isso, então, as pessoas, elas têm desistido muito rápido, perceberam? Né? Não, tá vendo? Não é fácil, né, Rayane? É justamente. Então, por quê? Por conta disso, né? E muitas vezes, na primeira coisa que acontece, a pessoa simplesmente desiste. Não vai dar certo, vou procurar uma outra pessoa, né, e tudo mais. Agora eu te pergunto, é possível? É possível ter um relacionamento saudável? É possível ter um relacionamento duradouro, né? A gente vê tantas pessoas também, graças a Deus, que vivem uma vida tão boa, tão gostosa juntos. Então, é possível? Claro que sim. Claro que é possível. E é maravilhoso quando isso acontece, é maravilhoso. É um crescimento, sabe, assim, para os dois lados. Né? É um crescimento pessoal, um crescimento pro casal. A gente se fortalece a cada dia. E muitas pessoas me falam, né, que eu e meu marido e o Renato, a gente é uma referência de casal, né? Vocês são um casal perfeito, eu quero seguir esse exemplo e por aí vai. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Não existe casal perfeito, né? Realmente não existe. Né? As pessoas pensam, mas eu quero que seja casal 20, da minha época é casal 20, não sei se todo mundo tá mais ou menos na minha idade aqui, né? Mas tinha o casal 20, você passava na televisão, que era o casal assim, perfeito. Gente, não existe casal perfeito, mas eu tenho que contar outra coisa pra vocês. O que as pessoas falam de nós é verdade. Sabe por que é verdade? A gente constrói a nossa relação diariamente, todos os dias. A gente faz com que a nossa relação seja melhor a cada dia. Perfeita não existe. Né? Mas a gente é assim, sabe? Eu sinto isso e é por isso que eu trago várias coisas pra vocês também, porque a sua relação pode ser da mesma forma, né? Vocês acham que é fácil fazer isso? A gente constrói todo dia, é super fácil e tal, não, né? Mas a gente tem um caminho, a gente tem ferramentas, hoje eu vou trazer uma pra vocês, inclusive, para que isso aconteça, né? E eu vou contar uma, inclusive, que eu trago dentro do meu curso, Minha Vida Extraordinária, mas eu vou colocar hoje pra vocês, é uma delas, existem várias, mas eu acredito que essa também é uma linda, que vocês já vão começar a colocar hoje em prática. Topam? Me fala aí, ó. Hoje tá faltando muita tolerância um com o outro, eu acho. Solange, pura verdade. As pessoas, elas estão com um estupim bem pequenininho, qualquer coisinha pequena que acontece, já estoura, já briga, não é, Solange? Justamente, a Solange é minha aluna também, não é? Tô vendo aqui, não tô vendo o rostinho, mas querida, linda, que coisa boa ter você aqui também, né? E a Rayane, é possível? Eu já tô casada há 11 anos, que linda, Rayane, é isso mesmo, eu tô casada há 15,
E olha, se Deus quiser, para uma vida toda, com a graça de Deus. Verdade, é você mesma, sua linda. Nossa, pessoa maravilhosa, que bom, gente. Deus me presenteia com isso também, né? Pessoas tão lindas para o meu caminhar, né? Meu caminho de evolução, porque eu ensino e eu aprendo todo dia com as histórias de todas vocês. Danila entrou aí também, ó, um monte de alunas aqui, que bom, bem-vindas. Então, topam saber essa dica aí preciosa? Vamos fazer isso? Dá um joinha aí, vocês querem saber como é que faz isso? Ó, carinha de coração, então vamos lá, né? Vamos descobrir essa técnica para você já começar a usar hoje na sua vida, nos seus relacionamentos. Mas antes de entrar na própria ferramenta, na própria técnica, eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas muito importantes. Recebi os joinhas aqui, ó. Muito importante mesmo, tá? O draw aí também, né? Não sei quem é, mas tá o draw. Então, assim, uma coisa muito importante. Tá todo mundo querendo saber, então tá ótimo. Antes de eu entrar dentro dessa ferramenta, eu quero falar duas coisinhas, que sem essas duas coisas, no meu modo de pensar, no meu mundo, nenhuma ferramenta funciona, né, para um casamento. Então, assim, antes de tudo, a mamãe também colocando aí, todo mundo, né, colocando os joinhas. Nilzete, que bom, sejam todos bem-vindos. Então, essas duas coisas que vêm antes dessa ferramenta, gente, que é essencial, na verdade, no meu modo de pensar, do Renato também, para a vida, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Ele na frente. Pede para Ele abençoar, para Ele proteger, para Ele guiar seus passos. Porque sem Ele, você põe tudo quanto é tipo de ferramenta, mas falta conexão com o divino. Então, antes de qualquer coisa, sabe, peça, Renato, meu marido dando joinha, não é, meu amor? A gente sempre coloca. Né, a gente está sempre pedindo a Ele para nos conduzir, né, para nos iluminar nessa jornada, né, Solange? Porque é isso, a gente está aqui numa missão, a gente vai voltar para o Pai. Então que a gente faça isso da melhor forma possível, seja no nosso casamento, no nosso trabalho, como mãe, como pai, como profissional. Peça a Ele para vir junto, né? Quem você acreditar na sua crença, não importa. Então a primeira coisa é isso. E a segunda, estou falando com relação a casamento, relacionamento amoroso, tá? Namoro, tudo isso também funciona para tudo isso. Então a primeira coisa, desde sempre, desde namorado a gente coloca Deus na frente, né? E a segunda coisa, gente, casamento é uma escolha. Casamento é uma decisão. Você decide estar com o outro. Você escolhe estar com aquela pessoa. Eu costumo dizer uma coisa aqui em casa, né? Tá aqui do meu ladinho. Eu costumo dizer uma coisa aqui em casa, que existem várias pessoas que dariam certo com Deus é a base de tudo. É justamente, Rayane. E eu costumo dizer uma coisa aqui em casa, que existem várias pessoas no mundo que dariam certo com a gente. Comigo, com ele, com você que tá me ouvindo aí agora. Muitas pessoas dariam certo com a gente. Mas eu brinco que tem um sortudo ou uma sortuda que chegou antes, né? Então, que tal cuidar dessa pessoa? Que tal olhar para essa pessoa? É muito mais fácil, gente, você ajustar as coisas com quem você escolheu, com quem você decidiu estar junto, do que ficar trocando na primeira dificuldade. A pessoa acha que está resolvendo um problema, mas na verdade isso não existe, né? Porque não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeita, ele não é perfeito, vocês não são, né? Não existe ninguém perfeito. Então que tal fazer os ajustes no meio do caminho? Eu tenho uma história muito legal, né? Eu atendi uma pessoa, né? Ele estava no 5º casamento, estava indo pro 5º casamento. E aí ele me disse assim, né? Ele passou por essa parte toda de autoconhecimento dentro do curso que eu dou e tal. Ele falou assim: Cíntia, se eu soubesse disso tudo, desse caminho todo, né? E tudo que eu sei agora, eu teria ficado com a minha primeira esposa. Ele disse isso pra mim, né? E ele falou assim: eu achei que eu tivesse problema. E agora eu descobri que me faltava o quê? Me conhecer. E ajustar os ponteiros com a minha esposa, primeira esposa, né? É aceitar, conviver com as diferenças, justamente isso, Solange, né? E foi isso que ele falou, eu desisti. Na primeira dificuldade eu desisti, eu achei que trocar ia resolver o problema. E aí, agora que ele tinha um problema, que ele tinha 4 ex-esposas, filho com cada um deles, né? Então, assim, e eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês, que às vezes as pessoas não percebem isso, né? Eu trabalho muito isso. As pessoas, elas acham que trocando de esposa, trocando de marido, trocando de trabalho, vai resolver. Mas se você não resolve dentro de você, você leva o mesmo problema, a mesma situação para esses lugares, para o próximo casamento, para o próximo trabalho, né? E é justamente isso. Por que é o poder do autoconhecimento? Por que eu amo isso?
porque a pessoa se conhece e aí ela para de repetir padrão. Ela passa para um outro nível, né, para um outro patamar, sabe? Então isso é muito legal. E assim, as pessoas elas são diferentes, gente, não tem jeito. Ah, eu quero encontrar alguém igualzinho a mim, igualzinho fulano, não tem ninguém igual. Primeiro, também se ficar todo mundo igual, né, gente, ia ficar um pouco monótono, vocês não acham? Assim, tudo igualzinho. Então as pessoas são diferentes. E é interessante que eu já sabia disso, né? Eu acredito que você também já sabe disso, que as pessoas são diferentes. Isso não é novidade pra ninguém. Mas hoje eu sou analista de perfil comportamental, né? Eu sou apaixonada por isso, muita gente não sabe o que é isso ainda. Depois eu vou explicar, vou fazer um encontro aqui para explicar um pouquinho sobre o que é isso, né? Mas assim, você passa a entender melhor as pessoas, porque as pessoas têm um tipo de perfil, né? Existem alguns perfis do ser humano. Eu tenho um perfil, o Renato tem outro, cada um de vocês tem um perfil. Vocês, assim, por exemplo, né? Vou dar alguns exemplos. Não tem pessoas que são mais rápidas, né? Pensam rápido, são mais rápidas, agem de uma forma... Bebeu uma aguinha, peraí. Água também é super importante, tá, gente? Tô sempre com a minha aqui. Então, tem pessoas que são muito rápidas, decididas. Vocês conhecem esse tipo de pessoa? É um tipo de perfil. Tô falando bem por cima, bem en passant. Né? Outras pessoas que precisam pensar um pouco mais, precisam se sentir seguras para tomar alguma decisão. Tem as pessoas também que são mais extrovertidas, mais alegres, mais leves, não tem? Essas pessoas assim que a gente conhece também. E tem algumas que são mais criteriosas, mais analistas. Então tem esses tipos de perfis, né? E entender qual que é o seu perfil, entender qual que é o perfil das pessoas que você convive, de quem você é casado, é casada, de quem você namora, de quem você trabalha, o perfil dos seus filhos, né? Hoje eu sei qual que é o meu perfil, o perfil do Renato, das crianças. Você tem uma conversa mais assertiva, né? Então é muito legal. E assim, eu gosto tanto que eu fiz 2 formações, né, para isso, para perfil comportamental, para ser analista de perfil comportamental. Eu tenho um módulo dentro do meu curso que são 3 horas só para você poder entender o que é isso, sabe? Como que isso interfere? É como se fosse um raio-x da pessoa, sabe? A pessoa sai dali e fala, gente, mas como que a pessoa sabe tanto de mim? Mas é justamente isso, todas as respostas estão dentro da gente, né? É isso mesmo, sim, conheço. É incrível, né? É libertador. Então, facilita demais as comunicações. E tem pessoas, inclusive, assim, que me procuram até numa devolutiva individual, porque traz uma questão específica. Eu não estou conseguindo entender o meu marido. Então, a gente faz um trabalho para traçar um plano de ação em cima daquilo, né? Então, isso já facilita bastante a gente aqui para o que a gente veio falar, né? Da comunicação assertiva. Então, voltando aqui, eu vou contar um pouquinho de uma história minha e do Renato para vocês entenderem como que isso influencia, né, esses perfis que eu trouxe um pouquinho aqui para vocês e como uma comunicação assertiva facilita, né, as relações, né, e como que a gente nessa situação, por exemplo, que eu vou contar para vocês aqui agora, como que a gente conseguiu resolver e traçar um novo caminho, né, para nós dois, para ajustar a rota. Eu falo que é isso, a gente ajusta a rota nas coisas que a gente ainda não, né, eu faço de um jeito, ele faz de outro, como que a gente pode seguir para o mesmo caminho e achar o ponto de equilíbrio. Então, melhor ainda, né, como que as nossas diferenças ajudam a gente e complementam. Topam saber? Vamos lá então? Olha só. Nesse caso específico que eu trouxe, eu vou falar algumas coisas que eu sou, outras coisas que o Renato é, alguns pontos de melhoria da gente, né? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa bem-humorada, já acordo realmente bem-humorada, sabe? Eu tenho isso, né? Eu sou um perfil um pouco mais extrovertido também, tenho alguns outros, mas aí, né? Sou uma pessoa rápida, sabe? Assim, proativa, eu sou muito criativa, penso em um monte de coisas, tenho alguns pontos de melhoria, né? Pra não dizer que eu ainda tenho, porque eu já melhorei demais, gente, com tudo isso que a gente vai fazendo na vida e vai aprendendo, né? Mas eu era uma pessoa muitas vezes muito atrasada. Hoje eu dou graças a Deus de ter conseguido. Foi um desafio enorme pra mim ser uma pessoa pontual, né? Mas eu apliquei essas técnicas que eu ensino em mim, então hoje eu consigo ser uma pessoa pontual, né? Mas nem sempre fui uma pessoa organizada. Às vezes procrastino, como qualquer um de nós, né? A gente tem as nossas qualidades e os nossos, né, pontos de melhoria. E aí, o Renato, uma pessoa super organizada, super pontual, divertido, inteligente, também tem alguns pontos de melhoria aí, né? Às vezes demora um pouco para responder alguma coisa, pensa um pouquinho mais que eu. Às vezes eu perguntava alguma coisa e até que vinha a resposta, um pouco mais analítico, né? E quando a gente casou, a gente precisou ajustar essa rota.
não tava bom, sabe? Assim, eu, pelo fato de ter esse perfil, né, desse lado mais extrovertido, eu flexibilizava muito rápido, as coisas mudavam, às vezes os planos mudavam, rapidamente eu conseguia, tá bom, não vai ser assim não, então vamos fazer diferente e tal. Ele já levava um tempinho maior pra processar, pra organizar a ideia, né? Pra ele precisava saber se aquilo ia dar tempo, se ia funcionar, daquele jeito, então precisava pensar um pouco mais. E acabava que essa questão acabava aborrecendo a gente um pouco. Por quê? Porque eu muitas vezes queria que ele respondesse rápido e ele precisava pensar, né? Então, entendendo isso eu sou devagar, não sou muito pontual. Então, você consegue entender muito sobre isso, sabe, Rayane? Assim, é quando a gente consegue entender qual que é o nosso perfil. E você vai entender um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do Renato aqui, só pra você entender, às vezes, por que é um pouquinho devagar. Você vai pegar um pouquinho disso aqui, tá? Mas é justamente o quê? Por que ele precisava pensar um pouquinho mais? Porque ele é um perfil que ele precisa se sentir seguro para tomar uma decisão. Então ele precisa um pouquinho mais de tempo. Eu, mais rápido, já penso, não sei o que, isso aqui funcionou, pum, já respondia. Então como é que a gente ajustou, né? Como é que a gente fez isso pra gente ajustar? A gente fez um combinado aqui em casa. E esse combinado pode até ser uma coisa engraçada, até com as crianças, né? Então quando eu perguntava alguma coisa, como ele não me respondia, eu não sabia se ele tinha me escutado. Ele não me ouviu. E eu ficava, poxa, não me escuta e tal, não sei o que. Na verdade, ele tinha escutado, mas ele tava pensando. Então, qual que era o combinado? A palavrinha mágica que a gente usa até hoje aqui em casa, eu tô casada há 15 anos, ela, tô pensando. Tô pensando significa que ele me ouviu, ele me escutou, ele tá pensando. Enquanto ele pensa, eu posso fazer outra coisa, porque eu não preciso ficar ali esperando ele pensar. Às vezes eu vou, faço uma outra coisa e volto e falo, amor, e aí? Pensou? Né? Ou às vezes ele mesmo vai lá, sabe? Fala assim, ó, pensei. Né, nisso, porque às vezes também pensa tanto que demora tanto que a gente fala, acho que esqueceu que tava pensando em alguma coisa, né, tem outro assunto, vem criança, fala, acontece, gente, né, e aí virou esse combinado até engraçado, porque quando ele esquece, as crianças gritam, papai, fala aí, tô pensando, então a gente começou, ao invés de brigar por isso, se aborrecer por isso, a gente começou a dar risada disso. Então, pra vocês verem como isso também funciona. E a gente vai aprendendo, né, algumas ferramentas para melhorar essa comunicação. E hoje é super importante porque as pessoas estão com essa necessidade disso. Esse motivo, né, de falta de comunicação, às vezes fazem com que as pessoas se separem, com que as pessoas não tenham uma relação saudável. E eu acredito que esse assunto é tão importante, essa ferramenta, essa técnica que eu vou trazer agora para vocês, né, esse assunto comunicação assertiva. Eu ensino também, tem um módulo só disso. Por quê? Porque são várias técnicas, várias formas de você começar a implementar dentro da sua vida tudo isso para facilitar a sua vida, né? Eu tenho relatos de alunos que falam, né? Essa forma que você trouxe, Cíntia, é tão simples, tão fácil, sabe? Da gente colocar dentro do nosso hábito diário, sabe? Do nosso cotidiano, que fazer isso salvou meu casamento. Gente, vocês não estão entendendo. Quando uma pessoa chega e fala isso pra mim, eu falo, sabe, isso reforça a minha missão no mundo. Então é isso que eu trouxe um pouquinho pra você também, que tá aqui hoje, a minha parcela de contribuição. Então, querem aprender? Vou começar a falar sobre ele agora, né? Pega seu caderninho aí pra você anotar. Eu aprendi essa técnica dentro da minha equipe de Nossa Senhora. Eu faço parte das equipes de Nossa Senhora, né? Que é uma segunda família, né? Uma família pra gente. A gente vem com a nossa família linda, abençoada, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, todos que a gente escolhe, depois a gente constrói a nossa família, e as equipes de Nossa Senhora, elas são a nossa segunda família, né? Porque é o nosso ponto de apoio ali também, é muito legal que a gente faz reuniões com casais, é super interessante. E lá dentro eles têm uma técnica, né? Uma delas que é chamada dever de sentar-se. E aí essa técnica você vai poder usar na sua casa a partir de hoje também, e acredita, gente, ela funciona. E quando a gente entrou nas equipes de Nossa Senhora, as crianças eram bem pequenininhas. A minha filha tinha 4 meses e meu filho tinha acabado de fazer 2 anos. Então imagina, né? Eu não sei quem é mãe aqui, ó, meus filhos reclamam muito porque demoro pra responder. Maria Ângela, ai, sua linda arquiteta também, querida, ó, tá aí também. Justamente, começa a colocar essa técnica. Explicar pra eles que você precisa pensar. Por que você demora tanto? Não é porque às vezes fica pensando se aquilo vai funcionar, você já tinha pensado em outra coisa e tal, não sei o quê. Então, se você faz combinados com seus filhos, com seu marido... Gente, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora não, porque depois a gente conversa sobre isso. Depois eu vou marcar um outro dia pra falar sobre esse negócio de perfil comportamental, que eu realmente amo tudo isso, né? Então, vou entrar no dever de sentar-se. E aí, as crianças eram muito pequenas. Então, quem é mãe aqui, né, acredito eu, que saiba como é isso, né, gente?
ter uma criança de 2 anos e um bebezinho de 4 meses. E aí, simplesmente a gente começa, né? Uma coisa a outra, eu voltei a trabalhar com 2 meses. Maria Ângela tá aí, porque, ó, não me deixa mentir, é da minha época de arquitetura também. Quanto tempo que eu não te vejo, sua querida. E aí, eu voltei com 2 meses a trabalhar. Então, eu trabalhava, eu era mãe, eu era dona de casa, eu fazia tudo aqui das crianças e tal. Quando chegava a hora de fazer o dever de sentar-se, eu tava muito cansada. E aí, muitas vezes, a gente não fazia, né? Deixava pra fazer depois e tal. E eu perguntei dentro das equipes. Aqui em casa, né, a gente arquiteta tem 2 chuveiros, né? A gente faz isso na casa das pessoas, né? A gente faz esse facilitador. E eu perguntava, gente, não pode ser dever de tomar banho? Porque na hora a gente esperava um ao outro no final do dia, já exaustos, e a gente ia contar, né? O que aconteceu no dia, como é que tava e tal. E eles falavam, não, Cíntia, o dever de sentar-se é literalmente um dever de sentar-se. Você precisa sentar. Né? Então, é justamente isso. Então, eu entendi o motivo que era o dever de sentar-se, porque ele passa por 5 etapas, né? Muito legal você serem da equipe de Nossa Senhora, Bia, nós somos. Eu só tenho que agradecer a Deus e a Nossa Senhora por isso. É lindo, é muito lindo mesmo, né? Então, o que a gente fez? Esse modo que eu coloquei, ele passa por 5 etapas, porque o dever de sentar-se, ele tem uma forma dentro das equipes de Nossa Senhora. E eu, na verdade, o que eu fiz? Eu agreguei algumas coisas dentro dessa técnica. Por quê? Porque a gente pode fazer do nosso jeito, tá? Então, a gente passa por 5 etapas. A primeira delas eu vou contar pra vocês. Momento de pausa. É importante que exista esse momento de pausa. Como que é um momento de pausa, Cíntia? É um momento sem telefone. É um momento sem criança. Sem distração. Sem estar comendo, sabe? Assim, sabe aquela coisa que você fica, vamos conversar? Vamos, Não. É um combinado. É marcar um horário. Eu escuto isso, tá? Já escutei. Agora só o que me faltava. Vou marcar um horário com meu marido. Vou marcar um horário com a minha esposa. Tá falando sério, Cíntia? E aí depois os retornos são incríveis. Gente, é muito legal. Eu falo, tô falando sério. Você não marca reunião de trabalho? Você não marca reunião, né, com os seus amigos? Você não marca uma viagem? Você não marca férias? Então, que tal você marcar um horário com seu marido, com a sua esposa? O retorno que eu tenho disso é tão surreal que a pessoa fala assim, Cíntia, funcionou tanto que ele só precisava daquilo. Ele só precisava marcar um horário, porque eu acabava enfiando essa conversa no meio de um horário que ele queria ver um futebol, que ele queria descansar, que ele queria fazer outra coisa, e aí falava, ai, vamos conversar. Quando você combina, qual horário que fica bom pra você? Vamos conversar, bater um papo, até esse assunto aqui e tudo mais, que a gente podia conversar um pouco sobre isso. Eu vou contar pra vocês, não é DR. Ai, lá vem a outra pedir DR. Não é DR, porque vocês vão entender os passos e é uma coisa amorosa, tá? Se você seguir todos esses passos. Então, a primeira coisa é isso, né? Momento de pausa, marque um horário para você fazer o seu dever de sentar-se. A segunda coisa que é essencial, rezem juntos. E nunca é uma conversa a 2. É no mínimo uma conversa a 3. A minha equipe de Nossa Senhora, ela morre de rir, né? Porque ela fala, a hora do futebol não dá, né? Não dá nem pra você, né, Ellen? Que adora ali um futebol, que ela já me contou também. Então, a hora do futebol não dá porque não presta atenção, gente. Então, vamos saber a hora de conversar, né? O segundo, gente, rezem juntos. Por quê? Peça no mínimo a 3. O povo da minha equipe, eles morrem de rir de mim, né? Porque assim, eu me divirto, eles se divertem juntos. Eu falo que a sala fica cheia, porque nunca é uma conversa nem a 3. Eu chamo Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Nossa Senhora, meu anjo da guarda, o anjo da guarda dele, né? Nossos guias espirituais. Eu convido pra estar com a gente, porque às vezes, gente, é uma conversa desafiadora. Né? Nem sempre é uma conversa. Ah, tá bom, vamos fazer um dever de sentar, vai ser super legal. Às vezes você tá magoada. Às vezes eu tô magoada, ele tá magoado, você tá magoada. E aí? Como que a gente faz pra ir acalmando? Então, combinem. Vamos rezar do seu jeito, na sua crença, né? Do jeito que você acredita. Pega na mão do outro, olha no olho da pessoa, né? E reza do seu jeito, da sua forma. Nem que seja uma conversa com Deus, sabe? Não tem um ritual. Você vai fazer o seu. Mas que seja naquele momento e respire, no mínimo 3 vezes, profundamente. Eu amo respirar, tá, gente? Eu acho que respirar acalma o seu cérebro, o seu ser, você tem essa conexão com o divino. É verdade, é comprovado. Eu fiz um curso com um médico, né, de meditação e respiração. Eu trago isso pra minha vida, pros meus alunos. Então, o básico, respira profundamente 3 vezes para vocês estarem ali com presença plena. E aí vocês vão pro terceiro passo, né? Que é o quê? Essa técnica eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, né? Minha mãe tá aqui, meu pai tá lá no céu já intercedendo por nós.
mas eu levo isso pra minha vida e eu ensino isso pra todas as pessoas que passam no meu caminho. Uma frase que muda, que salva casamento. Eu me senti. Como assim, Cíntia? Que frase é essa? Na hora que você começa a conversar, você chega pra conversar sem ter marcado um horário, sem ter rezado antes, respirado, falar, olha aqui, aconteceu não sei o que, não sei o que, e você fez isso, você fez aquilo outro. Estão reconhecendo alguma coisa aí? O que o outro vai fazer? Primeiro ele não te escutou, né? Você chegou brigando, você chegou falando alto, você chegou reclamando, ele vai se defender. Não, mas eu fiz por causa disso, eu fiz porque aconteceu. Conta um monte de historinha. Gente, vem historinha. Esse negócio de contar historinha é uma coisa desafiadora, porque ninguém assume, né? Então vai contando historinha. Ah, mas foi por causa disso, porque você fez isso. E aí acusa, não tem diálogo. Na hora que você vira e fala, eu me senti, você fala, aconteceu isso, assim, assim, assado, eu me senti, o outro não pode chegar pra você e falar assim, não sentiu. Foi você que sentiu, o sentimento é seu. De acordo com as suas histórias de vida, do que você passou, de como você enxergou aquela situação. Quantas e quantas vezes, né, meu amor, a gente senta e eu falo, ele tá fazendo assim, tá? Quantas e quantas vezes a gente senta e às vezes eu chego pra falar pra ele e falo, olha, aconteceu isso assim, assado, eu me senti, ele fala, nossa, meu amor, nem percebi, sabe? E da mesma forma eu, nossa, não reparei isso, porque às vezes você não nota. E aí você, quando fala, eu me senti, vira o quê? Conversa, diálogo, né? O joinha dele, ele fez assim, agora deu joinha aí, gente, é pra confirmar. Obrigada minha mãe por isso, obrigada meu pai lá no céu também por isso, porque isso eu peguei pra minha vida. Funciona no meu trabalho, funciona com as crianças, funciona com o meu marido, funciona em todos os lugares, né? Então, usar essa técnica. E a quarta técnica, né? São 5. A quarta, uma boa escutativa. Você tá escutando o que seu marido tá dizendo? Você tá escutando o que a sua esposa tá dizendo pra você? Ou na hora que ele fala, você voa? Você tá com a menor presença plena. Você nem prestou atenção no que ele tá falando. A pessoa fala, tá bom, blá, 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 blá. Se você aproveita pra olhar como eu tô olhando aqui pra vocês, eu tô sentindo cada um de vocês aqui, você escuta, né? Você só não ouve. Você, família linda de vocês, que eu amo, eu também amo, Solange, você. Você escuta o outro. Você não tá ali só entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E aí quando você tem essa oportunidade de escutar, ouvir, né, dentro do seu coração escutativo, você escutar o outro, você consegue entender o modelo de mundo dele. O que ele tá sentindo, o que ele tá precisando, o que ele tá te acionando, o que ela tá precisando naquele momento, sabe? Tanto o homem quanto a mulher, serve para os dois casos. Então, tenha presença plena, esteja inteiro. Porque se você não tá inteiro, depois ela tem que repetir. Aí você fica assim, tá repetindo de novo a mesma história. Mas você escutou? Você colocou a escutativa? Pra você entender o modelo de mundo de quem você ama, de quem você casou, né? E a quinta, né, que é muito importante, né, é essencial depois que você passa por essas 4 etapas, é saber perdoar e pedir perdão. Às vezes a gente tá tão no ego que você não tem a coragem de pedir desculpa, de pedir perdão pro outro, porque eu não posso estar errado, eu não posso estar errada, entendeu? Ele que precisa me pedir primeiro, ela que precisa me pedir primeiro. É o ego, gente, é o ego gritando. No momento que você tira o ego e você põe a essência, por isso que tem a conexão com o divino, o momento da pausa, a conexão com o Criador, né? Você simplesmente usar a frase do eu me senti, a escuta ativa, você consegue entrar na essência e aí deixa de ser quem tá certo, quem tá errado. Você começa a entender o outro, a se colocar no lugar do outro e aí simplesmente você consegue perdoar e pedir perdão. E aí, gente, é lindo, porque geralmente quando a gente faz isso aqui em casa, a gente cura o coração e a alma. A gente sai revigorado, sabe? A gente dá nosso abraço de coração para coração, sabe? A gente consegue olhar para o outro, sentir o outro, a gente se reconcilia, né? O amor volta a acontecer. Quantas coisas boas acontecem através disso, né? E outra coisa, a pessoa pensa assim, nossa, mas você faz isso todo dia, Cíntia? Não. Uma vez por mês, pelo menos. É um combinado. Eu fiz um combinado, a gente fez um combinado. A gente marca um dia e é esse combinado. Pode ser mais de uma, se você quiser, tá? Mas uma vez por mês é o nosso combinado. Uma vez por mês a gente senta e a gente faz tudo isso. E é engrandecedor. Como pessoa, como ser humano, como casal, como família, né? Então, é realmente assim... E outra coisa, não precisa ser só pra coisa ruim,
tá? Ah, tô com problema. Então, por isso que eu falei que não é DR, né? Ai, meu Deus do céu, já vai me chamar pra uma DR aqui em casa. Já dá pra casar novamente com essas dicas. Zé, mas justamente, ó, é isso mesmo, sabe? É surreal, funciona, a gente faz aqui, né? Eu sei que funciona porque eu faço. Eu só consigo ensinar o que eu testo. Eu só consigo ensinar o que eu acredito. Eu só passo pra frente uma coisa que eu fui lá, olhei e funcionou. Né? Então a gente faz isso, pelo menos uma vez por mês. E por que não é DR? Porque tem combinado. Você já sabe que você vai fazer uma vez por mês. Por que é DR? Né? É, na verdade, uma reconciliação, um amor, um crescimento, e pode ser pra coisa boa, né? Ah, não que isso não seja uma coisa boa, isso é uma coisa ótima, porque é um crescimento, é uma coisa muito legal. Mas você pode fazer isso pra programar viagem, você pode fazer isso pra programar aniversário, você pode fazer isso pra milhões, pra tudo que você quiser organizar. Vamos fazer um dever de sentar, ou no nome que você quiser. Por quê? Porque a gente pode simplesmente mudar o nome, se reinventar, né? E você marca horário com tantas pessoas, né? Você marca reunião com tantas pessoas. Que tal você agora marcar reunião com uma das pessoas das pessoas mais importantes da sua vida, para você ajustar a rota, para você melhorar seu casamento, seu relacionamento, né? Cris Nunes, lindo, querido, bem-vindo, né? Você ajustar o seu casamento. Né? É lindo quando isso acontece, é lindo. Olha a Zelma também é minha aluna, fofa, querida, né? De uma família linda. Então, a gente vai ajustando a rota. E é de verdade. Isso salva casamento. Né? Um bom diálogo, uma comunicação assertiva, o outro saber quais são as suas necessidades, você saber quais são as necessidades do outro, isso salva casamento. Então, experimenta. Topam experimentar? Né? Como eu disse lá no começo do nosso encontro hoje, né? Espalhe amor, casamento é uma decisão. Você escolhe estar com a pessoa do seu lado. Porque a partir do momento que você decide, que você escolhe, você vai construindo. Não tem aquela coisa assim, vou separar. Não, você escolheu essa pessoa. Conserta, ajusta a rota. Encontra o seu ponto de equilíbrio. Né? Vê o que você é melhor, o que a pessoa tem de melhor. Agrega, soma. E eu quero saber de vocês, como foi? Cíntia, deixa eu ver aqui, ó. Quero saber como é que foi pra vocês hoje esse encontro, Cíntia, espalhe amor com as suas palavras sábias. Flávia, que coisa mais linda, Flávia. Você também, minha querida, foi muito bom conversar com você. E Mariângela, quando os meus filhos eram pequenos, saía com meu marido quase todas as semanas pra jantar fora. E era um momento nosso. E isso sempre foi muito bom, são quase 30 anos, que lindo, Mariângela, é justamente isso, né, parabéns, filha, obrigada, mãe, né, uma construção também vinda da educação que vocês nos deram, eu amei a Ellen, foi lindo, parabéns, meu amor, Renato, né, é meu companheiro de vida, eu escolhi estar com ele, né, eu escolhi crescer junto, eu escolhi ajustar a rota, ele me escolheu. E isso é legal também, porque os filhos, né, Mariângela, como você falou assim, faz 30 anos que você fala isso, parabéns, show, obrigada, Mariângela, maravilhoso te ouvir, que bom. Roberta, minha irmã, você é demais, obrigada, gente, obrigada de coração, eu espero de verdade que tudo isso que eu trouxe pra vocês contribua, sabe, contribua na vida de vocês como crescimento mesmo. Né? E é isso que eu tava falando, eu escolhi estar com ele escolheu estar comigo, vamos ajustar o que precisar ajustar. Fácil, se fosse todo mundo faria, mas existem técnicas, existem ferramentas para isso, topam colocar aí na vida de vocês. Parabéns, eu amei. Eu vou fazer um desafio para vocês, vou fazer o seguinte, eu vou ficar paradinha aqui, ó, eu vi que um monte de gente colocou um monte de coisas, eu vou ficar paradinha aqui, eu não sei como é que desativa esses comentários, então vai ficar assim mesmo. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um print na tela. Vou ficar paradinha já porque eu falo, né, gente? Então, tô falando ainda. E eu vou fazer um desafio, um convite para vocês postarem, né, nos stories de vocês, que para você tá levando hoje, para que outras pessoas também venham para esse conteúdo. Né? Hoje as pessoas estão tão necessitadas disso, principalmente nessa pandemia. Né? Marca as pessoas, eu vou deixar gravada essa live, esse nosso encontro do Espalha Amor, eu vou deixar gravado. Põe o arroba da pessoa que você está pensando aí agora, chama ela para assistir, convida. Né? É o meu momento também de poder doar um pouquinho do que eu sei para vocês e para o mundo. Então, que tal você também espalhar o amor desse jeito? Vou fazer um sorriso aqui, ó, para vocês poderem tirar uma fotinha e a gente poder postar. Vou repostar, semana passada eu repostei. Tirou? Renato falou que tem um delay. Falou que eu ficar quietinha. Tirou.
Pronto. Ele tá aqui, fica quietinha, tô quietinha. Ele já sabe que ficar quietinha eu tô com vontade de falar mais, né? Tá tudo bem. Tá rindo aqui. Então é isso, é isso. Obrigada. Obrigada, Solange. Marca lá, ó, o meu arroba. Coloca o que valeu a pena pra vocês nosso encontro de hoje. Sabe? Chamem outras pessoas, né? Convidem pessoas que vocês acreditam que vão receber esse conteúdo, sabe? Que vai ser importante. E eu quero pedir mais uma vez, agradecer, né? Agradecer a Deus por esse nosso encontro, espalhar amor, pela vida de cada um de vocês, nossas. Eu quero mandar bênçãos e pedir pelos nossos casamentos, pelas nossas relações, que a gente possa espalhar o amor pelo mundo, que a gente faça nossas escolhas conscientes, que a gente escolha estar com quem a gente ama e evoluir a cada dia, tá bem? Então, um beijo no coração de vocês. Deixa eu ver aqui que vocês estão aqui falando e eu não vi. Tirei. Ah, tá rindo porque o Renato mandou ficar quietinha, né, Solange? Eu já viu, né? Vou falando. Obrigada, gente, de coração. Foi uma alegria espalhar o amor com vocês, tá bom? Convidem pessoas, me marquem lá, que eu vou repostar e a gente vai espalhando amor pelo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Amei um monte de gente querida que eu não vi há tanto tempo que estava aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Beijo.